dia, senhores vereadores. Invocando a proteção de Deus, havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa sessão da terça-feira. Senhora secretária, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 10 de setembro de 2018. No dia 10 de setembro do ano de 2018, às 9h15, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, na sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martins, 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas, presidida pelo vereador Ilke Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade, e eventualmente pelos vereadores Luiz Felipe de Souza, do PHS, Reis do Castelo Branco, do PTB, Glória Carrati, do PRP, tendo esta última também secretariado os trabalhos. Presente ainda os vereadores Everton Vanderlei, Marcel Alexandre, Samuel da Costa Monteiro, Jaqueline Pinheiro, Roberto Sabino, Rosinaldo Ferreira, do PHS, Rosivaldo Oliveira Cordovil, Wallace Fernandes, Mauro Teixeira, do POD, Cláudio Proença, Edson Bentes, Fred William Mota, Joana Dark, Everton Assis, Robson Teixeira, do DEM, Carlos René, do PSB, Luiz Irã Nicolau, do PSD, Marco Antônio de Souza e Daniel Amaral de Vasconcelos, do PMN, Joelson Silva, Terezinha Ruiz, Plínio Valério, Elias Emanuel, do PSDB, André Luiz, Gilvandro Mota, do PTC, Davi Valente Reis, François Vieira, do PV, Álvaro Campelo, do PP, Cícero Custódio, do PT, João Luiz, do PRB, Isaac Tayá, do PSDC, Gilberto Júnior, do PDT, Jaildo de Oliveira, do PCdoB, Elisandro Amorim Bessa, do SD, licenciados vereadores Diego Afonso, do PDT, William Alexandre Abreu, do PMN, Gedeon Amorim, do PMDB, na forma do artigo 54, inciso 3º da LOMAN. Ausente os vereadores Dallas Vanderlei, do MDB, e Marcelo Augusto Correia, do PSB. Senhor presidente. Iniciando o grande expediente, está aberta as inscrições. Algum vereador queira se inscrever no grande expediente? Vereadora Jaqueline, mais algum vereador? Vamos dar início, então, pelo bloco 6. Primeiro orador, vereador professor Samuel, com 17 minutos. Palavra assegurada, vereador. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20net. Local TV. Estamos no grande expediente. O Legislativo e a cidade, construindo cidadania. Primeiro orador do grande expediente, vereador professor Samuel. Meu bom dia às vereadoras, mas eu vou dizer só para a vereadora Jaqueline, porque é ela que está presente, mas existem os repórteres, a Glória, sim, está certo, corrigindo a Glória também. Eu achei que eu seria um dos últimos, mas fui o primeiro. Espero que isso aconteça também em outras coisas boas. Bem, eu estive refletindo essas campanhas políticas que estão acontecendo, e um problema nacional é o problema que se fala muito, que é segurança. E eu peguei vários itens colocando que o problema não é o que nós estamos enfrentando. O problema foi que nós não soubemos fazer o que deveria, o dever de casa, para não termos essas consequências. Quando eu falo de segurança, o problema não é a segurança, o problema foi que a educação ficou em terceiro plano lá atrás. Quando eu falo de saúde, não é o problema na saúde, o problema é na educação, na preparação. Quando eu falo de desemprego, o problema não é o desemprego, o problema é a educação. Não se prepararam as pessoas para se ocupar os cargos que aí o distrito e toda a nossa nação oferece. Uma das maiores escassez de mão de obra é mão de obra preparada. Então, qual é o problema do desemprego?
Educação. Quando se fala em homicídio, qual é o problema do homicídio? Que as pessoas se desentendem? Que as pessoas não se entendem? O que aconteceu? As pessoas têm que ser igual a mim ou elas têm que ser como elas são e eu tenho que entender? Qual é o problema? Educação. Roubo, furto, tráfico. Qual é o problema? Educação. Não se prepararam, as famílias se degradaram, não se agiu da forma que deveria, não se investiu na célula principal da formação da sociedade, que é a família. O problema não é o roubo e o furto, isso é consequência do não investimento devido na educação. Violência, maus tratos às crianças, aos idosos, maus tratos às mulheres. O que é isso? Temos que educar esse povo. O problema de toda esse grupo, essa montanha de problemas da sociedade, se chama educação. Se chama como se educar uma criança, um recém-nascido, uma criança, um jovem. Nós temos que nos voltar para a família. É na família que se inicia o processo educacional. Não é na escola. A escola é um segmento, é uma continuidade. Você vai buscar um aprimoramento, uma sequência e vai dar uma formação para você se preparar para a vida. É o que eu penso sobre isso. Agora, vou falar de um tema que hoje ele é batido e rebatido diariamente. Vou pegar desses temas todinhos que eu falei, que o problema é educação, eu puxei o chamado segurança. E antes mesmo de entrar no tema segurança, eu volto a falar que os poderes, deputados estaduais, que são candidatos, deputados federais, senadores, vice-governadores, candidato a governo, não coloque educação como o último ponto de suas pautas de proposta. Você não pode colocar segurança, saúde, desemprego, nós vamos arranjar emprego, e esquece da educação. Se você esquecer a educação, você está esquecendo do que é mais importante num processo de transformação de uma sociedade. Coloque a educação em primeiro lugar. O que você faz com o seu filho quando ele começa a andar? Coloca ele, vai educando, ensina os caminhos que ele deve andar, vai para uma creche, vai para a educação infantil. Você todo dia leva e traz, ou então instrui em casa. E como é que você coloca isso? Como é que surge os problemas da sociedade? Com a falta da educação. O problema, segurança, para se resolver um problema de segurança, não se resolve somente em curto prazo, longo prazo e médio prazo. O problema da segurança, ela está embutida em curto, médio e longo prazo. Se você quer resolver um problema de segurança a curto prazo, você coloca viatura, você faz um concurso, coloca 2.000 PMs na rua, essas coisas é a curto prazo. Mas a médio prazo, a longo prazo, tudo para se resolver a longo prazo e muitas vezes em médio prazo, se investe na base que é a educação. Eu passo aqui o meu tempo que ainda tenho para o nobre vereador
Joelso Silva, que está na bancada do vereador professor Samuel. Vereador Samuel, vou usar aqui a bancada de Vossa Excelência até para prestigiar e demonstrar o respeito que tenho por Vossa Excelência e o reconhecimento pelo trabalho que Vossa Excelência faz. E faz um discurso hoje muito austero, equilibrado, fazendo uma interação entre como se prevenir a violência através da educação. Vossa Excelência é educador, é um professor, alguém que conhece muito bem e sabe da importância que tem a educação na transformação de uma sociedade. Aqui não só Vossa Excelência, como a professora Jaqueline, a professora Terezinha e outros colegas nossos que não só ministram aula para as crianças do ensino fundamental ou médio, mas também alguns até na faculdade. E sabemos a importância que tem a educação de base, tanto o ensino fundamental quanto o antigo ensino médio, que chamam, que é o segundo grau. É evidente que a educação é ponto principal, primordial, para haver uma transformação na sociedade. Se há educação, há uma sociedade saudável, há uma sociedade que realmente vai refletir coisas boas para nossas vidas. Enfim, Vossa Excelência faz um discurso muito importante, trazendo para a gente até alguns dados importantes, de quem conhece muito bem, conhece a realidade, por exemplo, hoje da nossa cidade, do nosso estado, né, que, na verdade, na área de educação, a casa não está desarrumada, e muito desarrumada no que diz respeito ao governo do estado. Diferente do município, né, que com menos recursos, com muitas dificuldades, sem apoio do governo do estado, faz uma administração na área de educação que está sendo reconhecida. Isso eu posso dizer a respeito do IDEB, por exemplo, que demonstra o trabalho que está sendo realizado pela equipe de educação do governo municipal, do prefeito Arthur Vigílio Neto. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo discurso hoje, uma preocupação realmente que é de todos nós, de todos os pais de família, de todos nós que fazemos parte da sociedade, a questão da violência e como a educação poderia diminuir isso. E muito, mas uma educação correta, feita como prioridade mesmo, como tem sido feita no município de Manaus. Parabenizo pelo discurso essa manhã. Obrigado, meu nobre líder. Joelso Silva, acolho vossa parte e tenho certeza que, diferente de muitas outras capitais, o prefeito Arthur, eu vou repetir o que eu falei ontem, porque é uma coisa muito importante. Ele disse: se eu não avançar na educação, eu nada fiz pela cidade de Manaus. Então, quer dizer, com essa frase, ele ficou feliz, porque ele investiu a médio prazo, curto, médio prazo, e obteve resultado. Nós éramos 21º, e de repente estamos aí, olha, em nono lugar, quer dizer, entre as 10 capitais, e a segunda que mais avançou, a segunda. E outro dado importante é que o fruto de tudo isso, a longo prazo, vai ficar marcante. Nós teremos, no futuro, cidadãos diferentes, muito diferentes. Hoje eles estão com 10 anos, hoje eles estão com 9 anos, hoje eles estão com 15 anos, mas amanhã eles estarão com 25, eles terão melhores ocupações na sociedade, eles serão menos propícios a entrar no tráfico e na droga, eles serão menos propícios a ficar desempregados, porque eles estão sendo preparados hoje pela prefeitura, pela CEMED. E isto tudo graças aos professores, os pais desses alunos que estão acompanhando, os professores que ficam dioturnamente trabalhando, realmente um trabalho que é um ofício, um sacerdócio, que deveria ser até mais reconhecido, mas a prefeitura, ela realmente corresponde, principalmente nesse fator de reajuste, de pagamento e de salário, muito melhor do que realmente o Estado faz e muitas outras capitais fazem. Então, eu quero parabenizar a nobre secretária Kátia, com a sua equipe, os chefes de distritos, os gerentes de distritos, os pedagogos, os assessores pedagógicos e, principalmente, os professores
que estão dioturnamente nas salas de aulas. Só quem é professor é que sabe o ofício que exerce e o valor dele para a sociedade se transformar. E volto ao meu tema, né, da segurança agora. Segurança. A segurança a curto prazo, ela pode tentar resolver através da corporação, através de viaturas, através de blitz, através de fiscalizações, de muitas coisas podem ser feitas a curto prazo. A médio prazo, eu coloco como a retirada das pessoas. Por exemplo, eu tenho um exemplo vivido, porque eu passei muito ali no Igarapé do Franco. O Prosamin chegou e retirou aquele povo dali. Ali, aquele bolsão de tráfico, que eu conheço aquilo, eu passava naquela ponte, era tráfico, era roubo, ninguém atravessava aquela ponte ali que vai para o Isaac Bittencourt, Isaac Benayon, que é onde minha esposa trabalhava. Ali, naquela faixa todinha, foi retirado. Quando você tira aquilo ali, você diminui a possibilidade. Só que tem que haver planejamento. Aquelas pessoas vão sair para outros lugares. Não adianta eles procurarem outros igarapés. Então, o governo tem que prevenir, fazendo, vamos dizer assim, planejamento de habitação, que essas pessoas sairiam dali e iriam para um lugar onde elas não iriam mais ter a liberdade. Vocês sabem que hip-hop e beira de igarapé é onde existem os maiores problemas de tráfico, de droga, de roubo, de tudo aquilo que a polícia é impedida de passar, de chegar. E eu vou fazer uma frase aqui que é importante, para mim não esquecer. O problema não está na polícia, de maneira nenhuma. Nunca e jamais eu vou dizer que a polícia é um problema. A polícia é uma solução grandiosa. O problema se chama justiça. A justiça é que abre a possibilidade, né, do preso e fazer com que ele possa voltar a fazer o que não deveria. Eu vou ceder ali a palavra primeiro para o nobre investigador, mas agora vereador, né, e um grande parlamentar, que é o nosso nobre vereador, Roberto Sabino. Obrigado, vereador professor Samuel. Vossa Excelência traz um assunto, um tema que é muito importante nós debatermos isso agora, até porque o Brasil passa pelo momento de escolha. E Vossa Excelência fala sobre segurança, sobre essa dificuldade social que nós enfrentamos. O projeto Prosamin, ele provou essa situação aqui no Amazonas, trazendo melhorias de qualidade de vida para as pessoas, mas o mais importante é se investir realmente na educação. Vossa Excelência falava na educação, esse povo precisa estar ocupado, estar usando a sua mente, e uma pessoa que não tem cultura, ela fica ociosa, não sabe o que fazer, não tem mão de obra qualificada, e o futuro governo, o futuro presidente da República precisa sim cortar essas mordomias que existem no alto escalão e para exatamente sobrar dinheiro para investir na educação, exatamente em moradias, para tirar essas pessoas das favelas e dar melhores condições. E o principal ainda, gerar renda. Mas como dar emprego para essas pessoas, se não tiver cultura, se não tiver estudo? Então, sim, esse momento é muito propício para que a gente possa estar debatendo esses assuntos e a população possa realmente fazer uma escolha boa, porque o futuro do Brasil depende desse próximo presidente. Não é do governo, do Estado, não é do prefeito, do município, porque tudo é feito lá. As leis precisam ser mudadas. Vossa Excelência falava também sobre segurança pública, quando o policial, por exemplo, prende, mas lá a lei está dizendo, é réu primário, tem que sair. Aí a gente vê hoje muitos usando tornozeleiras, cometendo assassinatos e roubos e tudo mais. Quer dizer, então está tudo errado, precisa fazer uma grande reestruturação no país, precisa haver um choque de gestão, e para isso, só mudando o sistema que está aí, tenho dito. Eu acolho vossa parte, passo
ao nobre vereador Raulzinho. O tempo de Vossa Excelência já está encerrado, mas eu vou ceder 30 segundos aí para o vereador Raulzinho. Eu tenho 30 também, presidente? Para encerrar, tem. Tá. Ressaltando, quero parabenizar primeiramente o Felipe, que sempre que, quando está na presidência da casa, age com muita coerência. Parabéns, vereador. Bem, vereador, parabéns pelo discurso, parabéns pelas colocações muito propícias na manhã de hoje, na Câmara Municipal de Manaus. Sempre costumo dizer, vereador, Vossa Excelência que milita há muito tempo e é professor na questão da educação, se nós pegarmos 10 crianças, meninos e meninas, e se a gente perguntar de cada um deles o que eles querem ser quando crescer, com certeza nenhum vai dizer que quer ser traficante, nenhum vai dizer que quer ser bandido ou coisa parecida. Vão dizer que querem ser, no caso das meninas, bailarinas, professoras, os meninos jogadores de futebol, policiais, políticos. O que define depois dessas crianças adultas ou jovens, elas partir para a marginalidade, para o crime, para o tráfico, se não for a educação? Então, a educação é a base de tudo. O prefeito foi muito feliz em falar isso, né? Se Manaus investir na educação, com certeza estará contribuindo e muito com a segurança pública. Já está contribuindo com a segurança pública. Outro ponto, você falou dos igarapés. Estamos tendo agora, a prefeitura está realizando um grande projeto do Igarapé do Mindu. E hoje, por incrível que pareça, vereador Samuel, as equipes de cadastramento que estão cadastrando as casas, palafita, os prédios para serem indenizados, estão tendo dificuldade para cadastrar, porque são áreas vermelhas. E eles estão ditando normas, que horas que o pessoal pode entrar para cadastrar. Então, enquanto a educação avança na prefeitura, o Estado declina. Isso é ruim para toda a cidade de Manaus e para o Estado do Amazonas. Obrigado a coisa da vossa parte. Presidente, eu vou passar para o nobre vereador Irã. Irã vai? Não? Ah, está acesa. Tá ok. Então, eu quero aqui dizer que o futuro governador, ele tem que ter compromisso através de planejamento, né? Como eu disse, a curto prazo, você resolve com viatura, com blitz, com, vamos dizer assim, corporação, com concurso. A médio prazo, você tem que trabalhar os igarapés, os Prosamin, planejar isso aí e direcionar as pessoas para determinados locais que não sejam mais igarapés. A longo prazo, a segurança é através da educação, tirar os balcões de invasões, fazer planejamento habitacional. E uma coisa que a gente precisa entender, senhor presidente, por que o governo, o governador ou o presidente futuro, ele tem que pensar planejando o que vai acontecer, porque nós já sabemos quais são as profissões que está defasada, o que nós precisamos para amanhã. Por exemplo, o Mais Médico, trazer médicos de Cuba, trazer de outros lugares, até da Venezuela, se duvidar, tem médico. Quando nós poderíamos pegar o dinheiro que estamos gastando e investir na juventude brasileira? Você poderia preparar isso aí, viu, Jaqueline? Preparar para concorrer com o que nós temos aqui e não deixar com que cubanos possam ocupar e os nossos jovens estão na periferia com pires na mão, correndo atrás de estágio, e poderiam estar se preparando para ser professor, que tem falta de professor de matemática, de física, de química, tem falta de médico, e muitas profissões de engenheiro e outras, como estão faltando, se poderia investir no que nós temos. Vereador, senhor presidente, conclua, nós vereador. temos matéria-prima, que é o jovem. Então, o que falta é boa vontade, é dedicação, é rever, é planejar e fazer uma Manaus, um Amazonas e um Brasil melhor. Tenho dito.
Próxima oradora, a vereadora Jaqueline. Você também pode acompanhar as ações do Legislativo Municipal por meio das redes sociais. Siga a Câmara no Twitter com o perfil Câmara Manaus. No Facebook, curta a fanpage CMM Oficial. O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. TV Câmara, canal 50.1, canal 20 NET, Local TV. Próxima oradora, vereadora, professora Jaqueline. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. Hoje nós vamos, mais uma vez, essa casa, vamos falar sobre a educação no estado do Amazonas, especialmente no município de Manaus. Como professora da Rede Municipal de Ensino, eu me sinto muito feliz, mas realmente feliz, com os resultados que nós temos obtido no IDEB do ano de 2017, que a prova é feita no ano e o resultado sai no outro, em 2018. Nos anos iniciais, ensino fundamental de 1º ao 9º ano. Manaus cresceu em 41% do IDEB nas séries iniciais, nos últimos 6 anos, de 2011 a 2017. Isso é um resultado que a gente alcança depois de investimento maciço na área de educação. Investimento em qualificação profissional, investimento no professor, investimento na infraestrutura, investimento no apoio pedagógico, fazendo políticas públicas para a educação. E a Prefeitura de Manaus, a figura do prefeito, que é o administrador, né, na área de educação, a professora Cátia Helena Schweikart, que está à frente dessa secretaria desde o início da gestão, praticamente do início da gestão do prefeito Arthur, eles têm feito um trabalho muito massificante, voltado para a melhoria da qualidade do ensino no município de Manaus. E isso está tendo reflexo agora, depois de anos, que a gente leva anos, pois isso é uma ação que não tem efeitos imediatos, é a longo prazo. E a educação é assim, você vai ver um país melhor daqui a anos, quando todos os municípios, todos os governantes investirem na educação. E eu quero aqui, de público, parabenizar o prefeito pelo esse investimento. O prefeito Arthur tem se preocupado, ele tem colocado metas para serem atingidas na educação. E essas metas têm sido, inclusive, superadas. O município de Manaus já atingiu a meta do MEC, que o MEC estipula para os municípios. A meta do MEC estipulada para Manaus já foi atingida. Para 2021, nós já atingimos em 2017. Então, isso significa que nós estamos adiante do processo de construção da aprendizagem melhor. Crescemos em 7% do IDEB, desde 2015. E Manaus só consegue superar esse IDEB e essas metas com muito investimento. Nós avançamos 11, essa gestão, essa administração do prefeito Arthur, que eu faço parte desde o início, que este é meu 2º mandato, nós temos 6 anos juntos na administração, como bancada, como base aliada. Nós temos juntos esses anos todos e nós subimos 11 posições no IDEB. Isso muito nos deixa felizes e realizados em saber que, de uma forma ou de outra, a gente contribuiu. E aqui nós temos uma bancada de educadores, uma bancada que lutou pelas melhorias da categoria, lutou pelas melhorias da infraestrutura e conseguimos realmente avançar. Mas aqui eu também quero parabenizar os meus colegas professores, pedagogos, colaboradores da educação em geral, porque uma escola ela se constrói com todos colaborando, todos participando. É o ASG, é a manipuladora de alimentos, é o vigia, é a professora, a pedagoga, a gestora, todas essas pessoas elas montam um grupo de trabalho que aí alcança as metas estabelecidas. E a Secretaria Municipal de Educação está de parabéns, na pessoa da secretária Cátia Helena, Euseni, todo o grupo de trabalho que criou um sistema de controle eficaz para a gente atingir as metas que a gente deseja
para Manaus. E Manaus hoje é uma das capitais que está na 9ª posição em todo o Brasil. Isso é é a 2ª capital que mais avançou na educação nos 6 últimos anos. E isso nos deixa felizes em saber que a nossa rede municipal está cada vez mais articuladas, mas se preparando para a gente atingir mais ainda as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, assim como sabemos também que não é só a 9ª posição que nós almejamos sair da 9ª para a 1ª. Isso é um sonho? Mas ele é perfeitamente realizável se houver investimento, se houver ainda mais investimento, ainda mais infraestrutura, ainda mais incentivo aos colegas professores, porque vocês não queiram imaginar o que é trabalhar numa sala de aula com 30 alunos, 35, com dificuldade de aprendizagem, com várias deficiências que a gente precisa superar dentro de uma sala. Então, a sala nunca é homogênea, ela é heterogênea, e nós precisamos investir muito ainda na educação. Mas o investimento que já foi feito, que está sendo feito, certamente já conseguiu atingir a meta de 2021. E isso, muitos nos deixa felizes em saber que Manaus está imbuído no sentido de fazer a educação crescer. Quero também aqui, senhor presidente, só um minutinho para parabenizar o coral da Câmara Municipal. Nós temos um coral dos servidores, e ontem eu fiquei muito feliz em saber que eles prepararam a recepção para todos os vereadores que chegando e a comunidade em geral, cantando os hinos, né, os hinos do Brasil, que representam nosso orgulho. A gente passa do feriado dia 7 de setembro, mas muitos de nós não valorizamos mais os símbolos da pátria, o patriotismo está muito deixado de lado. A gente preocupa muito com o feriadão, mas não se preocupa com o país que a gente quer, né? O país que a gente quer é um país melhor para todos nós. A Globo fez um programa que repete todo dia a mesma coisa. Todo mundo quer segurança, educação, né? Emprego, economia e renda, mas o país que a gente quer é um país que todos os brasileiros respeitem. Um país de grandes riquezas naturais, um país de gente alegre, gente otimista, um país de pessoas do bem, pessoas de bom coração. E precisamos valorizar esse país, e o coral da casa ontem fez uma brilhante apresentação, fez uma construção de um livro que a gente entende que é muito importante para fazer um resgate dos nossos hinos do Brasil. Eu dou uma parte ao nobre vereador Fred Mota. Vereador, o tempo está encerrado. Vereador Fred, 30 segundos, só para fazer uma parte. Obrigado, senhor presidente. Professora, muito obrigado. A senhora toca num assunto aí muito importante. Todas as vezes que nós temos solenidade aqui nessa casa, eu ficava a me perguntar, quando tocava o hino de Manaus, todo mundo fica de bocas fechadas. E aqui o coral faz uma apresentação firme e forte nessa edição desse livro. O hino do Amazonas, letra e música do saudoso Taumaturgo Vaz. Não é o general Taumaturgo, tá? É o avô dele, que foi presidente da academia, passou pela academia. O Turguinho era um poeta, foi presidente do Teatro Amazonas, foi advogado e fez a letra desse hino, professora, que a senhora aí muito bem menciona. Eu quero parabenizar a senhora, que é uma educadora, é uma professora preocupada, e a todos o nosso maestro que editou esse livro aí, com as letras dos hinos, e principalmente o hino de Manaus, que é o hino tocado, mas nunca cantado. Parabéns, professora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela contribuição, vereador Fred Mota. Tenham um bom dia a todos. Bloco 7 não há nenhum vereador inscrito. Vamos agora passar para o bloco 1. Primeiro orador, vereador Bessa, pelo tempo de 4 minutos e 30 segundos. Acesse o site www.cmm.am.gov.br. Estamos no grande expediente.
A TV Câmara também transmite as sessões plenárias pelo canal 99 NET. Próximo orador, vereador Bessa. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que veio nos acompanhar hoje pela manhã na Câmara Municipal de Manaus, os assessores. Senhor presidente, gostaria de falar sobre um tema que reputo muito importante. E aqui, mais uma vez, parabenizar o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, pela iniciativa que sempre é inovadora e preocupado com o esporte na cidade de Manaus e preocupado com o meio ambiente na cidade de Manaus, vereador Joelson. Ontem tive a felicidade de participar da inauguração de mais um Parque da Juventude, aqui no bairro da Compensa, zona oeste da cidade de Manaus. E é o 6º parque já inaugurado pela Prefeitura de Manaus, sendo o 5º parque em área de preservação, uma área de preservação, onde há pouco tempo essas áreas estavam sendo degradadas, essas áreas estavam sendo utilizadas para lixeiras viciadas, e hoje, com o programa Adote uma Praça, com o programa Adote um Espaço para o lazer, um espaço para realmente a juventude utilizar. É um programa, não é um programa inovador, mas é um programa ousado. E aqui nós temos que parabenizar as secretarias envolvidas, a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, as SEMAS, que é capitaneada pelo presidente Nelsinho, parabenizar sempre que está sendo capitaneada pela guerreira Cuca Chaves, parabenizar a Impurbe, também que está sendo ali presidida pelo Cláudio Cuenca. Portanto, como podemos observar, são várias secretarias envolvidas, todas elas capitaneadas pelo prefeito Arthur Virgílio, que tem um cuidado especial, está tendo esse cuidado especial com a juventude, ali colocando o vereador Samuel à disposição da população, à disposição da comunidade, um espaço bem iluminado, com equipamentos de ginástica, e ali na Compensa foi revitalizada aquela quadra de areia, aquela quadra para a prática do futevôlei, para a prática do vôlei, para a prática do futebol. Portanto, é uma alegria muito grande. E frisar aqui que essa parceria foi feita com a Manaus Ambiental, que adote um espaço, adote uma praça. A Manaus Ambiental vai ser a mantenedora daquela praça durante 5 anos, trocando os equipamentos, reformando. O que tiver de dano naquele espaço será mantido, será reformado pela Manaus Ambiental, como outras praças serão adotadas por outras empresas. Portanto, essa parceria, esse programa é de extrema importância para a nossa cidade. Vamos fazer indicações de vários espaços que estão ociosos, abandonados, para que as empresas abracem aquele espaço, tanto na Zona Leste, na Zona Norte da cidade de Manaus. Cedo à parte, senhor presidente, 30 segundos, vereador Samuel. 1 minuto. Obrigado. Eu quero agradecer ao nobre presidente, né, que sempre é cortês e dá sempre um espaço, né, e quero parabenizar o nobre vereador Bessa por trazer essa mensagem e ao conhecimento das pessoas que não tiveram o privilégio de estar lá, né?
alguns têm um compromisso político, outros têm outras agendas, tudo Perfeito. bem, isso é correto. A professora Jaqueline esteve lá, o nobre Joelso, né, o Bessa e o Raulzinho, né, isso. E é um espaço simples, né, mas muito funcional. Coisa assim, simples, mas funcional, porque ali nós vamos poder jogar o futebol, vai ter academia para você fazer o movimento físico, tem a pracinha para você conversar, passear, Caminhada, a pista de caminhada de 1 km e 200 metros. Exatamente. Então, aquilo ali é um gasto muito pequeno, mas é uma necessidade extrema que o prefeito está realizando em vários pontos da cidade. Isso vai continuar, né? Tem 2 já em andamento, 6 já foram inauguradas. Isto é um processo natural da prefeitura, com essa parceria que a gente não pode esquecer os secretários, né? Da Implurb, o Cláudio Cuenca, né? O nosso nobre grande Nelsinho, e a Cuca, nossa querida secretária, que tem feito um trabalho brilhante, né? Fazendo um trabalho excelente. E isto faz com que o prefeito fique mais próximo da comunidade. Os vereadores estão ali, por exemplo, eu tenho um exemplo muito bom também, lá no Núcleo 11 da Cidade Nova, nós fizemos uma emenda de R$100 mil, está lá o campo praticamente quase todo recuperado, né? E isto aí nos deixa feliz, porque é uma ação da prefeitura, né? Com as emendas impositivas dos vereadores, e isso nos deixa feliz, porque o esporte, o lazer, isso está acontecendo nas comunidades. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por ressaltar e dar sentido à sua fala, aquilo que as comunidades estão precisando. Valeu, obrigado. Acolho vossa parte para concluir, senhor presidente, pela benevolência. É de extrema importância, reputo, a prática do esporte. Anda lado a lado com a educação, vereador Samuel. Principalmente nas áreas de baixa renda, para a população de baixa renda, para aquelas crianças que não têm oportunidade e condições financeiras de ir a um parque, de se divertir no cinema. É aquela área de lazer que elas têm. Senhor presidente, temos acendeu o microfone a nossa querida vereadora. 30 segundos, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bessa. Nós temos falado muito sobre a oportunizar aos jovens atividades desportivas, atividades culturais, e esta praça, em parceria com o órgão da Manaus Ambiental e a prefeitura, que está fazendo um trabalho importante em ocupar o horário que o jovem não está na escola, promovendo, assim, atividade diversificada e áreas de lazer para a comunidade. Então, a prefeitura realmente tem se preocupado com isso. A SEMAS tem feito um trabalho de formiguinha nos bairros e nos nossos conjuntos habitacionais. No conjunto Flamanal foi recuperada toda uma área, no Ileia também, área de preservação que a comunidade vem buscando apoio na prefeitura, e a prefeitura está dando essa resposta. A praça que foi inaugurada ontem, entrega à comunidade, é mais um exemplo do compromisso que o prefeito Arthur Neto tem com a nossa sociedade e com nossos bairros. O que a gente espera é que também toda a comunidade possa preservar aquele lugar, manter ele limpo, manter ele organizado. Isso faz uma diferença muito grande, até para valorizar as demais residências e moradias existentes no bairro. Portanto, quero parabenizar toda a equipe da SEMAS, uma equipe pequena, mas que tem se desdobrado para executar essas atividades. A CUCA, que deu uma nova dinâmica à iluminação pública aqui na cidade. Verdade. A CEMIF também vem ajudando, porque está perto das obras. E o prefeito, que não mede esforço para fazer parcerias públicas-privadas. E a parceria pública-privada é uma lei nossa, que, graças a Deus, tem funcionado, não só em obras, como também na área de educação e em outras áreas. Parabenizar a todos, e em especial ao nosso comandante maior, que é o prefeito Arthur Neto. Prefeito Arthur. Concluo, senhor presidente, dizendo que vamos acompanhar e vamos indicar também alguns locais e procurar
essas parcerias público e privada, que são muito importantes no momento de crise que passa o nosso país, o nosso estado e o nosso município. Tenho dito, senhor presidente. Orador do Grupo 1, vereador Mauro Teixeira. Na ausência do vereador Mauro, o vereador Raulzinho. 4 minutos e 30 segundos. Ouça o nosso canal de áudio no SoundCloud, Câmara Manaus. E assista às Vereador nossas... Raulzinho, abre mão do tempo. Então, próximo orador. Não? Então, vereador Raulzinho, 4 minutos e 30 segundos. Assista às nossas videoreportagens no YouTube pelo canal Câmara Manaus. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos da TV Live, amigos da TV Câmara, funcionários da Câmara Municipal de Manaus. A minha vinda na tribuna da Câmara Municipal de Manaus hoje, vereador Samuel, vereador João Luiz, e agradecer, né? Mês que vem, o bairro do Mutirão completa 30 anos de existência. 30 anos de existência. E todo mundo sabe, não nego a ninguém que sou oriundo de lá. Comecei a minha militância política como líder comunitário naquela comunidade. E, ao longo desses anos, sempre estive presente em realizar o aniversário da comunidade em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. E ontem tive a felicidade de estar com o secretário Kélio, na CEMIF, para tratar do assunto do recapeamento das vias principais que outras comunidades também estão recebendo, como a Cidade de Deus recebeu, Alfredo Nascimento e várias outras comunidades. E há 3 meses atrás eu fiquei triste que o único lote que tinha passado na licitação, a empresa, vereador Everton Vanderlei, tinha desistido de fazer o serviço de recapeamento neste lote que estava dentro do bairro do Mutirão. Mas fiquei feliz e muito feliz e grato pela atitude do secretário Kelto e pela atitude do prefeito, onde estive com o prefeito, e disse que lá não poderia de maneira nenhuma ficar sem fazer o recapeamento da Avenida Itaitê e também da Avenida Ibicaré, que pega do Terminal 4 até a Ponte do 7, que é um clamor de anos daquela comunidade. E ontem, fiquei muito satisfeito, vereador Coronel Giovano, depois da reunião, que o Kelto já resolveu e vai fazer por administração direta, por determinação do prefeito. E na próxima segunda-feira já se iniciam os trabalhos, e de 104 ruas daquela comunidade, vereador Everton Vanderlei, só 6 ruas estão faltando receber o serviço de tapa-buraco. E já deliberou uma equipe para terminar as 6 ruas e também chegar a ser contemplada as 2 vias de maior fluxo de veículos naquela comunidade, vereador Samuel. Isso é compromisso. E por isso que é bom ter um vereador que sempre está lá levando as demandas ao Executivo Municipal para que essas demandas cheguem a bom tempo às comunidades. Quero dizer que ao longo do meu mandato fiz várias indicações àquela comunidade. 2 escolas reformadas, a Ulisses Guimarães e também o Jarlesse. As 2 municipais, maiores escolas daquela comunidade foram reformadas. 104 ruas da comunidade, 104 ruas iluminadas. 100 ruas receberam o serviço de infraestrutura e até o aniversário do bairro vamos chegar a 104 ruas. 18 ruas, vereador Plínio Valério, que não tinham água a bom tempo, dava de noite, ou era de manhã, ou era à noite, não tinha a hora certa. Depois de uma audiência pública que fizemos com a Manaus Ambiental, através da Comissão de Assuntos Sociocomunitários, resolvemos o problema dessas 18 ruas e que hoje, integralmente, o bairro do Mutirão, que era conhecido como Lata d'Água na Cabeça, hoje tem água, hoje tem iluminação, hoje as suas ruas receberam um serviço e as que não receberam ainda vão receber, escolas reformadas
Então, tudo isso pelo comprometimento de uma gestão que eu tenho que enfatizar do prefeito Arthur. Nunca essa comunidade foi tão enxergada como na administração do prefeito Arthur. Só para ter uma ideia, vereador Everton Vanderlei, quando a administração do prefeito assumiu, nem vereador era, eu levei uma reivindicação de uma OBS, que é Arthur Vigílio, que estava há 7 anos, que tinha parado pela administração passada para reformar, e há 7 anos a comunidade ficou sem um atendimento médico desta OBS. E o prefeito, logo em seguida, no aniversário do bairro, 1 ano antes de eu ser vereador dessa cidade, determinou e devolveu aquela OBS à comunidade do Mutirão, e não só do Mutirão, mas de toda a Cidade Nova, que procura aquela OBS para os seus atendimentos. Então, assim, muita coisa a ser falada e coisas boas, através, e eu me sinto muito orgulhoso de ser vereador da minha cidade, e estar contribuindo com a administração, com essa administração do prefeito Arthur, para que a comunidade seja bem contemplada. E eu tenho certeza que no meu mandato, 1 ano e 9 meses de mandato, muita coisa já aconteceu. E eu tenho certeza que esses 2 anos e pouco que ainda falta, muita coisa irá de acontecer. Tenham todos muito obrigado. Próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joelso, pelo tempo de 4 minutos e 50 segundos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, amigos servidores da casa, quero cumprimentar a todos com um bom dia e dizer que o que me traz aqui nessa tribuna também é para falar de 2 assuntos. O primeiro é o assunto relacionado à questão da inauguração lá do Parque da Juventude. Nós estivemos ontem lá, eu e alguns vereadores, juntamente com o prefeito, inaugurando uma obra ali na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, mais precisamente, vereador Gilvando, ali em frente ao conjunto Rio Xingu, em uma área ali que já estava bastante degradada, depredada, que servia inclusive para que marginais se escondessem lá, praticassem assaltos, e através de uma parceria, como bem já frisou aqui, já falou oportunamente o vereador Bessa, junto com a Manaus Ambiental, foi construído um espaço lá, um parque muito bom para atividades esportivas, além de alguns aparelhos para desenvolver atividades ali, não é verdade, vereador Raulzinho? Também um campo que tem ali de areia muito legal, muito bonito, muitas crianças brincando lá, bem organizado, famílias inteiras lá brincando quando estivemos lá ontem. Também um espaço muito bom para desenvolver atividades culturais, atividades de lazer ali naquela comunidade, naquele local. Além disso, pude observar também algo muito importante que muitas vezes a gente não consegue enxergar, que é uma estação de tratamento, vereador Gilvando, vereador Everton Assis, também feito ali naquele local, logo por detrás ali, uma estação de tratamento, um trabalho muito bom, porque vai tratar ali aquelas águas ali de toda aquela região, uma estação de tratamento moderna, bem equipada, e muitas vezes a gente não tem um olhar para isso, a gente vê a parte esportiva, de lazer, de cultura, vereador Everton, mas a gente não consegue ver, por exemplo, a estação de tratamento lá que foi feita, vereador Plínio, que vai cuidar de todas aquelas águas ali, ao entorno ali daquele bairro e nas adjacências também. Muito importante isso, uma obra que nós não conseguimos ver, mas que é uma obra que respeita a comunidade, respeita aquela pessoa que está ali naquele local. Antes de entrar no outro assunto, vou apenas frisar alguns pontos, vou conceder a parte ao vereador, o nosso pastor João Luiz. Parabéns, vereador Joelso, desse tema dessa inauguração que o prefeito Arthur fez. E nós, quando estava ali como secretário de esporte do município, acompanhamos desde a sua fundação ali o trabalho que foi realizado ali, o tratamento de águas, vai beneficiar milhares de pessoas no conjunto Xingu. Milhares de pessoas serão beneficiadas com esse tratamento, com uma obra que ali beneficia milhares de famílias, e não só do tratamento de água, mas como também a Academia ao Ar Livre, que foi inaugurada, o campo que foi
restaurado. Ali foi feito ali o paisagismo, né, com as semas, e nós tivemos, no início, lá, várias reuniões com a comunidade, várias reuniões para explicar o benefício que ia trazer para aquela população ali do Conjunto Xingu. O prefeito Arthur está de parabéns, a Cuca, que deu uma, ali com a iluminação de LED, deu outra cara ali para a Avenida Brasil, para aquele povo que merece muito mais do que isso. Isso é valorizar pessoas. Isso é valorizar pessoas. O prefeito Arthur tem valorizado no esporte, no saneamento, tem valorizado o povo da cidade de Manaus. Contrapartida, nós não temos visto isso em alguns lugares que temos andado. Por exemplo, que lá na cidade de Altaz, vereador Joelson, tem faltado vacina para o sarampo. Contra o sarampo. Pessoas estão morrendo por falta de vacina no sarampo. Em contrapartida, aqui em Manaus, o prefeito Arthur e a Secretaria de Saúde bateu todos os números, né, imunizando aí o povo da cidade de Manaus. Lá tem asfalto, tem tudo, mas as pessoas estão morrendo por falta de vacina do sarampo. Isso é um absurdo. Parabéns, prefeito Arthur. Eu acolho vossa parte, vereador João Luiz, e parabenizo Vossa Excelência também, a Cuca, todos que participaram, o doutor Nelsinho, enfim, todos. Eu gostaria apenas de aproveitar esses segundos também para destacar o belíssimo trabalho feito na área de educação. Boas notícias, ontem bastante vereadores falaram a respeito do índice do IDEB que nós alcançamos, o índice que nós deveríamos alcançar em 2021, já em 2018, como a 9ª cidade, com a nota 4,7, muito importante o trabalho que está sendo feito através do prefeito, capitaneado, orientado, dirigido pelo prefeito Arthur Vigílio, mas também através da Secretaria Municipal de Educação, que enaltece, que coloca a nossa cidade, mais uma vez, entre as destacadas a nível nacional. Isso é muito bom, quando temos notícias desse quilate, dessa importância, seguindo no caminho certo, o nosso prefeito, fazendo um trabalho muito importante no que diz respeito na área de educação. Eu não poderia deixar de falar sobre isso também um pouco, de frisar, de enaltecer esse grande trabalho muito importante que tem sido feito pela Secretaria Municipal de Educação, claro, capitaneado pelo prefeito Arthur, que consegue, em 3 anos, antecede 3 anos para conseguir o índice e está entre as 10 cidades com o melhor índice de educação do nosso Brasil. Isso é muito importante. Vossa Excelência, gostaria, senhor presidente, de conceder a parte ao vereador Raulzinho e aí concluir. Ainda tem um tempo aí? Quando conclua, vereador. Só queria contribuir, que ontem estive presente e fiquei muito feliz pelo que vi, vereador Joelson. Verdade. Eu que, a minha infância, passei por muito tempo no bairro da Compensa, na minha infância, e fiquei muito feliz porque eu vi aquilo ali, o abandono que estava, e o que eu vi ontem me deixou com o coração muito contente, porque ali já estava tipo uma boca de fumo, entregue aos bandidos, aos marginais, e ontem o que a gente viu lá foi uma intensificação da prefeitura, e eu quero parabenizar a todos os envolvidos, como o prefeito Arthur, a todos os secretários envolvidos em devolver aquilo realmente à sua população. Quanto à questão de educação, quero ressaltar o belíssimo trabalho que a secretária Cátia vem desenvolvendo à frente daquela secretaria. Muito firme, muito serena e muito competente, tentando de todas as formas o melhoramento da nossa educação. E está conseguindo, né, com um grande comandante que, ao seu lado, o prefeito Arthur, também passando todas as orientações e projetos necessários para que a gente possa avançar na educação. Manaus ganha, Manaus só está ganhando nessa administração do prefeito Arthur. Há aqueles que não querem enxergar. O pior cego é aquele que não quer, que vê, mas não quer enxergar. Eu estou enxergando, vejo e tenho o maior prazer de dizer que hoje faço parte da bancada do prefeito Arthur nesta casa, porque estou vendo Manaus crescendo, Manaus desenvolvendo, mesmo sem o apoio do governo do Estado. Muito obrigado, vereador Joelson. Acolho a vossa parte, vereador Raulzinho. O importante de tudo isso é ver a nossa cidade estampada com boas notícias, com um trabalho competente e profícuo que tem sido feito na área de educação. Tenho dito essa manhã. Próximo orador inscrito no grande expediente. Decano desta casa, vereador Plínio Valério, palavra segurada, pelo tempo de 4 minutos e 30 segundos.
Vereadores, vereadoras, eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente tem da tribuna, época de política, a gente não pode nem deve fazer política aqui, meu amigo Porta, mas a gente vai andando muito, algumas observações a fazer, meu amigo João Luiz, meu amigo Irã. Todo mundo fala em mudança, a gente vê, todo mundo quer mudança, todo mundo quer mudar, e o eleitorado pensa que mudar, Raulzinho, é trocar o governador. Mudou. Na realidade, as pessoas não entendem, e aí a gente tem, meu amigo Chico Preto, que pregar isso, doutor Everton, a verdadeira mudança começa pelo parlamento, porque é no parlamento que o cidadão vai estar representado naquilo que ele pensa, no que ele quer mudar e no que ele quer de volta. É no parlamento que a gente vai enfrentar temas como aborto, maioridade penal, pena de morte, discussão sobre gêneros. E quando a gente conversa isso com os eleitores, e essa oportunidade eu não estou perdendo, que eu estou andando no interior, a gente explica a importância do que é mudar o parlamento, quando então haverá a verdadeira mudança. Você muda o governador, mas se você não mudar o teu representante no parlamento, tudo vai continuar igual. É interessante isso, é muito interessante, porque a coisa tem que ser didática. O trabalho que nós aqui fazemos nesta casa, que os deputados estaduais fazem, os federais e os senadores, não é levado muito em consideração. O eleitor, ele olha muito nessa mudança de governo e de prefeito. E a gente está fazendo essa pregação didática, eu acho interessantíssima. Eu ouço o presidente, meu amigo, vereador Chico Preto. Vereador Plínio, eu quero, de forma breve, comungar de suas palavras, no sentido de que o Amazonas testou durante os últimos anos nomes que, indo para o Senado da República, se perderam naquela pauta mesquinha, pequena, de troca de cargos. A briga era para saber quem ia nomear a SUFRAMA, quem ia nomear a FUNASA, saber quem ia nomear o IBGE, e o Amazonas sempre em segundo e em terceiro plano. Se perderam naquela pauta pequena de emendas, e o Amazonas sempre em segundo plano. Mas esse raciocínio também se aplica ao governo do Estado, principalmente quando a gente vê um governo onde o governante não sabe a diferença de uma carrada de asfalto com uma criança que está precisando de um exame na fila da saúde. É impressionante ver o governo do Estado gastando R$1 bilhão em obras às vésperas da eleição, e a população que bate todos os dias aqui em nossas portas, porque eu duvido que não tenha um vereador que não tenha recebido, nessa semana, que começou ontem, alguém pedindo uma cirurgia no seu gabinete, uma cirurgia ou um exame. Então, quando a gente olha e vê um governo que não sabe a diferença de um saco de cimento, uma carrada de asfalto, para uma pessoa que sofre por falta de um exame, por falta de uma cirurgia, esse governo precisa ser trocado, assim como os parlamentares no Senado, que se perderam nessa pauta pequena e colocaram o Amazonas em segundo e em terceiro plano. Torço pela sua vitória, acredite nisso. Obrigado, vereador Chico, incorporado, sua parte. Meu amigo vereador Fred Mota. Nobre vereador, amigo Plínio Valério, eu que acompanho Vossa Excelência há anos, muito antes de vir a ser membro desse parlamento aqui, já era seu fã. Até porque eu já disputei várias vezes com Vossa Excelência para quem joga a melhor rede. Sim, eu, como de Parintins, jogo uma rede bem aberta. O Juruá é melhor. E o senhor de Juruá provou que a rede é mais larga, é mais extensa e joga uma rede muito... Eu quero lhe parabenizar. E tenho certeza que Vossa Excelência, com as proteções do nosso Deus, aonde Deus te levar, Plínio, você será uma voz que clama no deserto. Tenho certeza disso. O seu pronunciamento, a sua hombridade, o seu caráter. Nós precisamos de políticos assim, desse quilate. Parabéns, viu, Plínio? Que Deus te abençoe. Obrigado, Fred. Muita bondade sua. Suas palavras, muita bondade. Vereador Raulzinho. Sempre que Vossa Excelência vai à tribuna, eu fico muito feliz. E sempre costumo escutar atentamente os seus pronunciamentos, os seus posicionamentos.
E posso dizer aqui claramente a todos que estão nos assistindo que sou um fã seu. Obrigado. E não de hoje, não depois que me tornei vereador, mas pela sua longa trajetória, pelo seu comportamento, pela sua rigidez, pelo seu colocar os seus posicionamentos, doa quem doer, isso é importante. Acompanhei quando Vossa Excelência foi deputado federal, naquela situação, foi um grande, apesar do pouco tempo, mas foi um grande deputado federal e nos representou muito bem no Congresso. Obrigado. Mas quero dizer que escutei também atentamente o discurso do nobre vereador Chico Preto, que fala sobre a gente analisar a pessoa, o saco de cimento, e o que a gente vê na saúde pública do estado do Amazonas é caótico, Agora, nessa última chuva que deu na cidade de Manaus, pasmem, vereador Plínio Valério, a chuva estava chovendo mais dentro do hospital do que fora. Então, esse compromisso de amar, de cuidar, primeiro você tem que cuidar de um filho, eu entendo, da sua saúde. Se o seu filho tiver saúde, quem ama cuida do filho, para ter saúde, leva ele no hospital, leva ele para fazer os exames, as vacinações, e depois vai cuidar da casa. A gente tem que cuidar dos nossos filhos primordialmente. Mas nesse governo é diferente. Eu espero que você, com a vitória, bata muito nessa coisa da saúde. Cobre muito a saúde. Porque quem deixa seu povo morrer à mercê da sorte por falta de saúde não ama seu povo. E como é que diz que trata essas pessoas como filho? Então, o que nós estamos vendo é o nosso povo padecer, sofrer por falta de saúde e morrer por falta de saúde. E eu tenho certeza que eu vou dizer a Vossa Excelência que vou estar lá na urna no dia 7 votando em Vossa Excelência. Pode ter certeza disso. Obrigado, meu amigo Rosinho, obrigado pelas palavras de vocês. Eu sei que eu não mereço tudo isso, mas pelo menos dá coragem da gente ir lutar. Mas uma das coisas que a gente tem que fazer, meu amigo Joelson, eu já lhe dou a parte, é esse abismo que existe entre o Brasil e a Amazônia. Se a Amazônia fosse um estado, um país, se a Amazônia fosse um país sacado do Brasil, e a gente fosse medir no índice de desenvolvimento humano, o Brasil ocuparia, dentre 132 países, o 46º lugar, que já é ruim. E a Amazônia ocuparia o 93º, o que é horrível. Então, percebam que do Brasil para a Amazônia há um imenso abismo. E eu acho que é esse abismo que a gente tem que encurtar. Essa falta de vontade, de conhecimento, de ignorância para com nós, amazônicos, que a gente tem que tentar diminuir, Joelson. Diminuir. A Amazônia é tombada, ou seja, reservas ambientais tombadas em 80%. Assim, isso equivale a 2 Itálias e meia, a 3 vezes o Reino Unido, a 2 vezes a Alemanha. E quando eu vejo a Folha, Chico, mais uma vez, dizer para o mundo que se a BR-319 for fazer, vão desmatar o equivalente ao tamanho da Alemanha. Mentira! Essas mentiras, Irã, que a gente tem que combater. Eu entendo, e estou vendo isso no interior. Te dão asfalto, mas te negam o esparadrapo. Te dão asfalto, mas te negam a creche. A gente tem visto isso, entra ano, sai ano, é assim. Eu queria poder, se Deus conceder essa graça, de tentar diminuir esse abismo entre nós e eles. Eu ouço o vereador Joelson, depois do vereador Irã, presidente. E tem o Samuel também. Vereador Plínio, eu queria, evidentemente, parabenizá-lo pelo discurso, mas, ao mesmo tempo, dizer a Vossa Excelência que essa casa ela tem uma história de sempre oferecer grandes parlamentares para outras casas legislativas, como para o Congresso Nacional, nesse caso, a Câmara Federal, como para o Senado, aqui. E eu vejo que é preciso, sim, ter alguém lá para que possa lembrar essas pessoas, para que possa reiterar essas pessoas que estão lá, que desconhecem, e muitas vezes demonstram até uma certa ignorância com respeito à nossa região, à Amazônia, o nosso estado, o nosso povo. Muitas vezes demonstram ignorância, pessoas que têm até preparo, desconhecimento completo sobre a nossa região, e é preciso ter uma voz lá para que reitere, para que lembre, para que mostre, para que possa fazer com que essas pessoas conheçam a nossa realidade. Essa aqui é a verdade, vereador Plínio. Eu tenho certeza que Vossa Excelência fará isso muito bem. Parabéns pelo discurso que faz essa manhã.
Obrigado, meu amigo Joelso, que já participa da nossa luta desde que era adolescente. Obrigado, irmão. Eu ouço o vereador Irã, presidente. Meu amigo vereador Plínio, eu quero poder contribuir com essa discussão. Eu quero começar discordando, permita-me discordar do vereador Chico Preto. Vereador Chico, governador do estado, ele sabe a diferença de uma carrada de asfalto para uma criança que precisa de uma cirurgia. O que falta para ele não é essa sabedoria, o que falta para ele é bondade. O que tem de sobra é um pensamento pragmático e maldoso de que o asfalto vai render mais votos. Ponto. É a prática de quem há 25, há 30 anos atrás já se elegia dessa forma. É isso que acontece. É esse tipo de comportamento, Chico, que me faz pensar que a reeleição é nociva para o nosso país. É o que faz pensar que nós não deveríamos ter reeleição, Plínio, porque acaba que o gestor não pensa em deixar o seu nome marcado na história como uma boa gestão, mas sim se preocupa em achar meios para se reeleger e acaba deixando a gestão de lado. O que sobra é essa maldade, é de não reconhecer pessoas nos corredores, é de não reconhecer a falta de creches, a falta de escolas, a falta de pronto-socorros no interior e em Manaus também, e se preocupar somente com a tática eleitoral. Isso me deixa muito triste, isso me faz pensar que a reeleição ela deve, quem sabe, ser revista no futuro em nosso país. Vossa Excelência tem uma missão extremamente difícil, que é de voltar à representatividade que o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, deu para o Amazonas no Senado, que de lá para cá, infelizmente, nós perdemos, de alguém que possa gritar na tribuna que nós existimos, que nós estamos aqui, que nós somos importantíssimos para esse país e que o resto do Brasil não dá esmola para o Amazonas, como muitos do Sul, Sudeste gostam de pensar e pregar. Nós conversamos com pessoas de outras partes do país e é engraçado a sensação, vereador Marcelo Alexandre, Vossa Excelência que vai ter oportunidade de ir a Brasília também, se Deus quiser, com as bênçãos do povo, as pessoas tratam o Amazonas e o amazonense como se nós estivéssemos de favor aqui, como se nós fôssemos brasileiros de favor. É isso aí. Isso é algo que eu nunca entendi. Vossa Excelência sabe que eu já andei por Brasília acompanhando meu pai. É impressionante esse tipo de tratamento. É impressionante esse preconceito. E eu conto de coração com Vossa Excelência para mudar essa realidade e para continuar o trabalho que foi interrompido com a saída do prefeito Arthur Vigílio do Senado. Meu microfone agora deu uma falhada. Mas obrigado. Conto com Vossa Excelência. Parabéns pelo discurso. Muito obrigado. Obrigado, Irã. O Irã é filho de um grande amigo meu, do Luiz Fernando Nicolau, meu companheiro de deputado federal. E ouvir o Irã dizer essas coisas me faz perceber que é chegada a hora realmente de tentar outra coisa, mas também me faz perceber, Irã, que eu continuo coerente no discurso que pregava com teu pai lá atrás, que pregamos hoje, que é o mesmo discurso seu. Presidente, eu ouço o vereador Samuel e encerro. Bem, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência e todas as falas dos nossos pares, são falas significativas. E quando falou em saúde, eu digo, poxa, eu vou ter que puxar a memória, né, porque, meu nobre vereador, eu tive a oportunidade de entrar no 28 de agosto, no João Lúcio, e eu vi pessoas sentadas na cadeira, com número como se fosse leito, tomando soro. Aquilo ali choca, e às vezes cai lágrima das pessoas, porque não existe ninguém que fique feliz com a situação daquela. São coisas lamentáveis que nós convivemos. Agora, quando se fala da nossa região norte,
e o Amazonas, eu vejo um estado privilegiado, pouco aproveitado. Por Deus. Exatamente. E quando se fala da Zona Franca, da BR-319, Zona Franca é uma tentativa, uma busca de tentar fazer o que nós queríamos que acontecesse com o estado do Amazonas e com a região norte, que dá o equilíbrio do desenvolvimento. Quando você falou do índice de desenvolvimento nosso, que é aquém de todo o nosso país, né? Isto tudo porque os nossos governantes não usam o que nós temos. É uma vergonha você morar no maior rio e não mexer com a piscicultura. A maior fauna e flora do país e não se dá valor a isto nas suas falas. Eu fico feliz, eu lhe assisto, admiro e espero que os nossos pares realmente não dê só as suas forças verbais, mas que possa contribuir com aquilo que é importante, com o vácuo, com o buraco que existe no Senado Federal com o nosso Estado. Nós já tivemos nomes, eu até botei aqui, Fábio Lucena, né, Jefferson Pérez, Bernardo Cabral, Arthur Neto. Nós temos uma lacuna vazia no Senado. E Vossa Excelência tem essa possibilidade de ocupar, de dar um segmento de respeito que a região norte, principalmente o estado do Amazonas, pode realmente resgatar lá em Brasília, no Senado Federal, com a presença de Vossa Excelência. Pois nós temos senadores, mas eu tenho respeito por todos que estão lá, né? Tenho respeito pela Vanessa, tenho respeito pelo Omar, tenho respeito pelo nobre Eduardo Braga, mas eu digo que tem uma lacuna. Se as pessoas aceitam a minha fala, é minha opinião, da minha experiência que tenho por acompanhar os relevantes e marcas que deixaram o Senado Federal, Fábio Lucena, Jefferson Pérez, Bernardo Cabral, Arthur Neto, e eu espero que nós possamos resgatar e conseguir voltar a ter voz, nome e vez lá em Brasília, no Senado Federal. Tenho dito. Obrigado, professor Samuel. Presidente, eu vou encerrar já. Eu estava vendo o meu material de campanhas passadas, de 2002, 2004, as minhas caminhadas, Everton, na Compensa. Quem está lá caminhando comigo? Professor Samuel. Eu vi lá o Samuel o tempo todo caminhando, eu estava vendo. É interessante a gente ter companheiros antigos assim. Essa questão do incentivo da fiscal, né, abrir mão disso, o Amazonas, quando toda a nossa Zona Franca, a gente pega 18% em relação a abrir mão de incentivos fiscais no Brasil. Só São Paulo é 38%. A região sul é 25%, quer dizer, é mentira isso. Quando se trata de BNDES, olha só, o BNDES pega aquele dinheiro todo e manda para o Amazonas 0,5%. Só para São Paulo é mais de 40%. E eles dizem que nós damos prejuízo para lá. Então, esse grito tem que ser levado. Esse grito tem que ser levado, é essa missão que a gente se pôs, é esse fardo que a gente pega, e o fardo que a gente escolhe e bota no ombro não pesa. Então, eu estou aqui querendo elevar, como sempre quero, este parlamento, dizer, como sempre digo, que nós somos importantes para a sociedade e falar para toda a sociedade amazonense. Mudança verdadeira começa pelo parlamento. Verdadeira começa pelo parlamento. É lá que nós vamos votar e representar, meu presidente, os eleitores que nos mandaram para lá. Não é campanha, tribuna a gente não pede voto, tribuna a gente não convence pelo voto. É uma discussão entre companheiros, sabendo o que vocês pensam, querendo o que vocês querem, sabendo das mesmas mudanças, dos mesmos pensamentos, é que me dá força para, quando acabar o expediente aqui, eu ir à rua, para combater esse pessoal que a gente combate há mais tempo. Existe uma grande diferença entre os candidatos que se apresentam, e essa diferença diz no comportamento, que eu aprendi desde cedo, não mexer nas coisas dos outros, respeitar pai e mãe e a família, não roubar, não matar, não mentir e não trair. Daí é que eu vivo mostrando o CPF, não para dizer que eu sou ficha limpa, para dizer que eu tenho minha vida limpa. Ficha limpa é uma coisa e vida limpa é outra, mas é a minha obrigação, e a obrigação que faço é essa, de me expor, de me mostrar, de desafiar e de querer. Enfim,
eu sou daqueles que nunca perdeu a esperança. Eu nunca permiti que os problemas, que as desavenças, que os desencantos, que as traições, que as mazelas substituíssem a minha esperança. E esse herói que bate dentro de cada um de nós tem um herói dentro. O meu está despertando agora, e eu espero que todos nós despertem um dia. Obrigado, presidente. Finalizamos o bloco 1, passaremos ao bloco 2. Próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna, Sua Excelência o vereador Jaildo dos Rodoviários. Na ausência do vereador Jaildo, próximo vereador inscrito, Sua Excelência o vereador Coronel Gilvando Mota. Com tempo regimental do bloco de 11 minutos. O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistentes, telespectadores, internautas, servidores da casa, o meu fraterno abraço e cordial bom dia. Eu me recordo que, em outra ocasião, eu falei sobre a legislação do IPTU da cidade de Manaus, que é de 2011, e que, ao meu ver, apresenta erros graves. Ela apresenta uma progressividade em razão de objetos materiais. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ler, mas uma progressividade divergente do que é estabelecido na Constituição Republicana. E, inclusive, eu apresentei uma indicação e farei novamente, modificando alguns aspectos daquilo que foi proposto anteriormente, vereador Everton Assis. Lá nós temos uma progressividade em alíquotas que variam de 0,9% a 3%, que variam em razão de ter muro, ter calçada e ter edificação. Isso significa dizer que quem não tem muro e quem não tem calçada é justamente o mais pobre. E é por isso que a cidade de Manaus hoje é uma das cidades que menos arrecada no Brasil com IPTU. É por isso que nós lançamos 400 milhões e só recebemos 200 milhões de IPTU. A equipe técnica do prefeito Arthur Vigílio está verificando isso com muito zelo para apresentar uma legislação nova ao contribuinte da cidade de Manaus, com a finalidade de se praticar justiça fiscal. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade e falar de mais uma coisa boa que acontece no governo do prefeito Arthur Vigílio Neto. Nós temos um programa para atender as pessoas que não têm condições de pagar o seu IPTU por alguma razão. Pode ser desemprego, pode ser falta de capacidade contributiva, e ficou estabelecido na legislação que quem ganha até 3 salários mínimos pode fazer a solicitação de isenção do seu IPTU para os próximos 2 anos, com a possibilidade de renovação a partir do último ano solicitado. É uma forma que se buscou para garantir essa justiça fiscal e fazer com que o cidadão contribuinte esteja quite com o município. É uma política dessas acertadas, dessas políticas boas que o prefeito Arthur tem implementado na cidade de Manaus, com a finalidade justamente de garantir a todos que possam viver de forma organizada na cidade de Manaus. Enfim, então eu queria deixar aqui algumas orientações básicas. O cidadão precisa fazer o seu agendamento pelo endereço siga.manaus.am.gov.br e, a partir daí, ele irá receber uma informação da documentação que ele precisa apresentar, fazendo a sua solicitação de isenção.
Isso é muito importante, eu gostaria de colocar a população a par dessa possibilidade, que dessa forma nós vamos evitar alguns procedimentos de execução fiscal, que é uma obrigação do município, e colocar um cidadão que não tem condições de pagar o seu tributo na dívida ativa do município, que é um problema. Dizer que, retornando ao assunto anterior, que a minha preocupação com a proposta de indicação para melhorar a nossa lei do IPTU é justamente para evitar o lixo fiscal que nós temos. Hoje nós temos um ativo significativo, mas nós não podemos recebê-los. Por quê? Porque a população não tem, que está endividada não tem condições de pagar. Então, a minha preocupação é que nós tenhamos uma legislação adequada para que se possa fazer dessa forma o que já disse anteriormente. A justiça fiscal, evitando esse lixo fiscal, que é uma dívida que o cidadão não tem condições de pagar. Nós temos observado isso, essa preocupação do prefeito Arthur Vigílio, com uma série de outras propostas anteriormente votadas nessa casa, que são colocadas em prática, como vimos anteriormente, que foi o refis, e que eu acho que deve continuar, porque é uma medida que tem conseguido fazer com que o cidadão contribuinte esteja quite com o município da cidade de Manaus. Aproveitar também esta ocasião para falar, vereador Irã Nicolau, do episódio que aconteceu em Altazes na noite de ontem, onde 2 guardas municipais foram mortos, eu acredito que 2 ou 1, vítima de um assalto, de um atentado, de uma ação criminosa, e justamente aquilo que a gente tem falado aqui. Não adianta se criar uma guarda municipal sem que ela esteja totalmente treinada, capacitada, apta a reagir a uma brutal violência com a qual convivemos hoje no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. E aqui eu quero dizer que a responsabilidade do prefeito Arthur Vigílio Neto é muito grande nesse sentido, porque a ideia é que nós possamos reestruturar a nossa guarda com aprovação a partir do nosso regimento interno, mas também de uma guarda que esteja bem preparada, que possa receber os equipamentos necessários para cumprir a sua missão, que é o policiamento dos logradouros, dos serviços, enfim, públicos municipais, mas que ela tenha o resguardo da sua vida, porque com a atual conjuntura, com a onda de violência que vivemos, não é possível colocar os guardas que nós temos hoje, já com idades avançadas, já com os cabelinhos brancos, numa situação de risco iminente. Portanto, é uma preocupação que eu considero muito razoável, uma preocupação muito válida de não expor essas pessoas, mas que eles continuam fazendo os seus serviços da forma que é possível fazer sem que esse risco seja potencializado quando da possibilidade de colocá-los em ambientes onde estejam vulneráveis justamente pela impossibilidade de, no momento, por falta de treinamento, estarem portando a arma de fogo. Eu acredito que até o final do atual governo nós tenhamos uma guarda, vereador Roberto Sabino, à altura do que nós sonhamos, para colaborar com a segurança pública do nosso Estado, que não tem conseguido resultados positivos. Nós sabemos que temos algumas questões que são relevantes, que precisam ser levadas em conta, como, por exemplo, a nossa fronteira totalmente aberta. Nós não produzimos drogas, vereador Everton Assis. Essa droga, ela entra no país. É oriunda de países vizinhos, e principalmente do Peru, que consideramos o produtor número 1 dessa droga nessa região da Amazônia. E a outra situação que nós também reclamamos é a falta da estrutura para o policial estadual, tanto civil quanto o militar. E depois o efetivo, que, como já disse em outras ocasiões, desde 2011 nós não temos concurso na Polícia Militar. Temos uma defasagem de quase 6 mil homens, e se nós levarmos em consideração que não há possibilidade de formarmos 6 mil homens em um único ano, talvez para que tenham uma formação adequada, 1.000 policiais por ano, nós levaríamos aí 6 anos. E temos que, nesse momento, levar em consideração os policiais que irão ter que sair por aposentadoria e também o crescimento vegetativo da população. Nós esperamos, sinceramente, uma ação
positiva do governo, no sentido de poder trazer a paz, a ordem e a segurança pública que o cidadão da cidade de Manaus e do Amazonas merece. Hoje, o que nós observamos é o cidadão nas grades, porque se você vai nas periferias de Manaus, você vê os mercadinhos, quase todos que já foram repetidas vezes assaltados, com uma grade de proteção. O consumidor não tem mais acesso às prateleiras. Ele recebe o seu mantimento, a sua mercadoria pelas grades, vereador Raulzinho. Eu acho que Vossa Excelência tem vivido isso na região onde trabalha, da que faz a interlocução. Portanto, senhoras e senhores, eu vou encerrar a minha fala desejando a todos um grande dia e deixando aqui o meu fraterno abraço, na expectativa de que aquilo que foi falado aqui possa se ter a melhor solução possível, e termino agradecendo a essas grandes ações do prefeito Arthur Vigílio Neto, no sentido de colaborar com o bem-estar da população do nosso município. O papel do gestor é justamente esse, e acho que ele faz com muita grandeza, tenho dito. Finalizamos o bloco 2, passaremos para o bloco 3. Vereador inscrito para fazer uso da tribuna, Sua Excelência, vereador Sassá da Constituição Civil. Na ausência do vereador Sassá da Constituição Civil, passaremos ao bloco 4. Vereador inscrito, Sua Excelência, vereador Marco Antônio. Bloco 5. Passaremos ao bloco 5. Perdão, senhores e senhoras. Passaremos ao bloco 5. Único vereador inscrito, Sua Excelência, vereador Marco Antônio Chico Preto. Com tempo regimental de 5 minutos. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, telespectadores da TV Câmara Municipal, internautas. O assunto que me traz hoje à tribuna, ele está exposto logo hoje cedo pelo jornalista Newton Correia, onde ele informa que os computadores da Prodan foram utilizados durante os últimos dias para a produção de fake news em favor do atual governador amazonino Armando Mendes. E isso é uma notícia com uma fonte fidedigna, isso foi julgado inclusive no Tribunal Regional Eleitoral. A julgar por esse episódio, a julgar pelas mais de 600 dispensas de licitação nesse curto período de tempo, claramente se vê um governante desesperado por sua reeleição. E um governante que, por certo, deixará para o seu sucessor uma série de problemas administrativos a serem enfrentados. Eu me refiro a um sem número de serviços, quer seja de fornecimento ou de obras, que estão sendo realizados pelo governo do estado do Amazonas nesse exato momento, sem cobertura contratual alguma. O que o amazonino está fazendo nesse exato momento, atenção, Ministério Público do Estado do Amazonas, atenção, Justiça Eleitoral, o que o amazonino está fazendo é o mais puro e absurdo abuso do poder político e do poder econômico, perpetrando uma série de crimes para um único objetivo, a manutenção do seu time de bad boys no poder. Isso precisa ser dito, porque isso causa um mal tremendo, nesse exato momento, ao processo político, mas causa um mal tremendo ao processo político-administrativo. Porque o governo do estado do Amazonas está totalmente sem rumo nesse exato momento. A quantidade absurda de dispensas de licitação e de obras, repito, obras e serviços de fornecimento
sem cobertura contratual, trará para o governo do Estado do Amazonas e trará para aqueles que insistem nessa prática de fornecer sem cobertura um prejuízo irremediável. Então, avisa aos navegantes, aos senhores que estão fornecendo para o governo do Amazonas sem cobertura, isso é um prejuízo líquido e certo, porque governo nenhum que sucederá ao amazonino conseguirá honrar, porque é ilegal, é crime também regularizar aquilo, como diz o caboclo, patrasmente. É impossível fazer essa regularização sem o devido processo legal. O que está acontecendo nesse exato momento é um crime que precisa ser investigado pelo Ministério Público. Atenção, MP, atenção, Justiça Eleitoral, para o que está acontecendo debaixo da barba dos senhores, das senhoras, promotores, procuradores. Esse processo traz um prejuízo não só para o processo político eleitoral, mas como a administração pública do governo do Estado do Amazonas. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. E é o que eu venho fazer na tribuna, chamar a atenção em tom de denúncia para que o Ministério Público não permita, primeiro, o desequilíbrio no processo político eleitoral. Segundo, a perpetração desse crime que prejudica a administração e, por certo, vem prejudicando a nossa população, porque, como eu disse, e me aproprio agora das palavras do vereador Irã, a maldade é tamanha que o governo do Amazonas investe mais numa carrada de asfalto e muito menos hoje naquilo que traz o sofrimento da nossa população, que é a saúde pública, onde milhares de pessoas esperam uma providência de um governo que prefere o cimento e o asfalto ao invés da saúde e do alento de pais e de mães que procuram hoje serviço público de saúde e não encontram. Vereador Raulzinho, para concluir, senhor presidente. E vereador Joelson também, que se posiciona com o microfone Parabéns, aberto. vereador. Nós que já debatemos muito aqui nesta casa, mas quero lhe parabenizar pelas colocações muito coerentes. A gente que acompanha e vê o que está se passando na saúde pública, principalmente, é de dar dó. O nosso povo na fila da morte, esperando por uma cirurgia, esperando por um exame, esperando por uma simples cirurgia de catarata, e gente sofrendo a mercê por um desgoverno. É muito preocupante a denúncia que você traz hoje na tribuna da Câmara Municipal de Manaus, porque usar a máquina do governo desta forma, sem licitações, burlando as leis, isso vai prejudicar o Estado do Amazonas por alguns anos. E mesmo que outro governante assuma, vai passar por dificuldades para administrar esse governo. Então, ele não está se preocupando com o seu Estado, ele não está se preocupando com as pessoas que vivem aqui, eles estão se preocupando com uma eleição de um grupo político que fica rodeando na casa do seu governador e sem dar soluções à cidade de Manaus, ao Estado do Amazonas. Então, parabéns, vereador Chico Preto, isso tem que ser levado aos órgãos fiscalizadores, porque, além de crime eleitoral, isso é um crime contra a ordem pública, contra a população do Estado do Amazonas. E nós, vereadores desta casa, não podemos aceitar de maneira nenhuma que uma pessoa possa se achar acima da lei, e sim acima dos órgãos fiscalizadores. E esta casa também tem que se posicionar, e você hoje veio se posicionar sobre isso, e parabéns pela colocação, e tem que ser denunciado mesmo, vereador Chico. Joelson Silva. Vereador, concluirei com o vereador Gilvandro, que também se coloca... Vereador Chico Preto, Vossa Excelência hoje faz uma intervenção gravíssima, porque o que nós estamos vendo hoje é o desequilíbrio eleitoral, é achincalhar o processo eleitoral. São as velhas práticas sendo mais uma vez trazidas, coisa que deveria ter sido banida, né, ter sido já superada no nosso Estado, mas infelizmente é o que está acontecendo. E num momento muito difícil da nossa nação, do nosso país, onde as instituições devem se prevalecer, elas devem demonstrar cada uma a sua força para que veio a sua questão constitucional, os órgãos fiscalizadores agirem
de forma escorreita e firme no que diz respeito a isso. Nós estamos vendo isso, estamos assistindo isso. Estamos assistindo o governo do Estado praticando uma série de coisas, defraudando o processo eleitoral, vilipendiando a democracia. E o que está sendo feito? Vossa Excelência traz uma denúncia muito grave e oportuna nessa manhã que nós estamos vendo aqui. Quero parabenizar Vossa Excelência, faço coro com Vossa Excelência do que Vossa Excelência está falando essa manhã aqui, principalmente no que diz respeito a ferir a democracia e o processo eleitoral, que deveria correr de outra forma. Parabéns, vereador Chico. Se não bastasse a produção de fake news a partir de computadores da Prodan, o atual governador não se satisfaz e dilapida o patrimônio público com dispensas graciosas de licitação, alimentando, né, os dutos da sua campanha, porque não havia razão alguma para fazer dispensa das licitações, mais de 600, esse é um número contabilizado pela Assembleia, e a minha intervenção com relação a pessoas que estão realizando hoje fornecimento de produtos e serviços, é para que fique claro aqui. É óbvio que as pessoas que me confidenciam isso, elas sequer têm documentos. É algo que não há como trazer aqui a materialização disso. Mas eu estou usando a tribuna para fazer com que minha voz chegue a esses empresários que se arriscam a fornecer produtos e serviços sem documento algum, achando que o amazonino vai regularizar isso. Primeiro, o amazonino não ganhará essa campanha, ponto. Segundo, qualquer governador que assumir não vai regularizar isso. É crime para ambas as partes. Então, atenção aos navegantes, parem, não ousem fornecer sem ter ganho um processo de licitação e ter um contrato na mão, e ter uma nota de empenho na mão para você poder fornecer. Essa prática precisa encerrar. Vereador Gilvandro. O presidente, senhoras e senhores vereadores, nobre vereador Chico Preto, Vossa Excelência, que tem o dom de articulação das palavras, traz nesta manhã uma questão que precisa ser denunciada. Eu quero utilizar o mesmo vocabulário do líder Joelso. Há um vilipêndio à democracia. Aqui há um desequilíbrio ao processo eleitoral. Isso é injusto, isso é infame. Então, Vossa Excelência faz essa denúncia com uma propriedade, com uma sobriedade, e aconselha aqueles que estão participando desse conluio, para que eles não façam, porque não irão receber. Eu também concordo com Vossa Excelência que esse governo não irá permanecer e essas pessoas certamente serão prejudicadas. Parabéns pela fala e pela oportunidade do tema. Os apartes do vereador Raul, do vereador Joelso, Gilvandro, e concluo, senhor presidente, com a intervenção do doutor Everton, mas sem antes dizer, o que o amazonino faz nesse momento é bater a carteira desses empresários. Isso é batedor de carteira. É aquele que bate a carteira dizendo, pode fornecer que eu vou te regularizar. O nome disso é batedor de carteira. Tem que parar com isso. Mas é preciso chamar a atenção desses empresários que insistem em cair no conto do vigário achando que vão receber. Isso é uma prática criminosa. Fornecer sem um devido processo legal, sem um processo licitatório, sem um contrato assinado, quem for tentar regularizar isso aí, incorre também em crime da burla do processo de licitação. O processo licitatório é o início disso tudo. Além das dispensas já contabilizadas, agora, fornecimentos sem origem, sequer de um processo administrativo. Isso é bater a carteira do empresariado. Atenção, senhores empresários, não permitam que o atual governador bata as suas carteiras para que depois os senhores estejam na Rua da Amargura, batendo nas portas de deputados, de vereadores, de prefeitos, pedindo para regularizar aquilo que não foi iniciado de forma correta. Vereador Everton. Nobre vereador Chico Preto, vejo oportuno o tema, relevante, porém trágico. É lamentável hoje aqui no parlamento ter que presenciar o questionamento dos pares quando se refere ao que vale mais, se é um esparadrapo ou se é um saco de cimento. Eu quero deixar aqui o meu registro que hoje
tenho a certeza que inúmeros profissionais da saúde são vítimas do processo. Semana passada fui até questionado, foi feita uma abordagem, uma observação, que às vezes o paciente chega junto ao médico e o médico não olha para o paciente. Eu saí na defesa desse profissional, não estou dizendo aqui que são todos, mas hoje é lamentável o médico se presta a olhar nos olhos do paciente, dá uma atenção, dá um certo zelo naquele tratamento, naquela abordagem clínica. Mas hoje, infelizmente, hoje num SPA, no Serviço de Pronto Atendimento, numa UPA da nossa cidade, do nosso estado, aquele profissional que demora com o paciente, quer dar uma atenção maior, ele pode ser vítima de agressão física, porque está ali ele, mas a fila está grande. E aquele paciente que está lá dentro, na maioria das vezes, não quer sempre porque quer ter atenção, quer ter carinho, mas o que está lá fora quer entrar. Então, hoje, essa saturação do serviço público, que eu tenho certeza absoluta, e posso falar com certa propriedade, que inúmeros profissionais da saúde são vítimas do processo da saúde pública. Tenho dito, parabéns pelo tema. Senhor presidente, incorporo na íntegra também a intervenção do Dr. Everton e concluo abraçando o questionamento que fez recentemente o prefeito Arthur Vigílio com relação às intervenções que estão sendo promovidas pela Secretaria da Região Metropolitana na cidade de Manaus. O questionamento do prefeito Arthur Vigílio foi de que, não foi nenhum questionamento, foi uma afirmação de que a Secretaria da Região Metropolitana asfalta lugares por onde a Prefeitura de Manaus já passou. Isso daí, notadamente, isso daí é para fazer caixa de campanha. Porque se a Prefeitura de Manaus já passou por determinadas ruas e a Secretaria da Região Metropolitana agora também quer asfaltar o que já foi asfaltado, isso é pintar grama de verde, isso é tentar pintar o céu de azul. Isso é desvio claro de dinheiro público. E essa casa não pode ficar calada. Que o governo do estado queira promover a intervenção em ruas da cidade de Manaus que estão verdadeiramente precisando, sim, mas que seja o objetivo verdadeiro de alcançar as pessoas que precisam, mas não de promover faturas, somente notas fiscais, com o único objetivo, desviar dinheiro para alimentar o duto da sua campanha política. E isso precisa ser retumbado. Eu não conheço o teor da denúncia, mas gostaria que os vereadores que apoiam o prefeito Arthur Vigílio trouxessem isso para a Câmara, porque a Câmara não pode ficar parada. A Câmara precisa cutucar o Ministério Público nesse momento, o Tribunal de Contas nesse momento, para que isso seja estancado. Essa sangria de dinheiro público, com o único fito de produzir dinheiro para a campanha, enganando a nossa população, isso tem que parar. Então, eu peço que tragam para o debate esses elementos que foram denunciados pelo prefeito Arthur Vigílio, para que essa casa também se envolva nessa questão, promovendo as ações junto aos órgãos de controle, para que isso seja estancado. Isso não pode continuar. É dever dessa casa impedir esse desequilíbrio com o devido prejuízo às políticas públicas que a cidade de Manaus tanto depende, principalmente saúde pública. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Que Deus abençoe o nosso estado. Encerrado o nosso grande expediente, quero informar as vossas excelências que a nossa pauta de ordem do dia hoje estará sendo transferida para a próxima segunda-feira. Amanhã teremos tribuna popular, autoria do vereador Elisandro Bessa, certo? Com o tema Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo. Não havendo mais nada a tratar, convoco vossas excelências ao horário regimental na próxima quarta-feira. Tenham todos um bom dia. Vereador presidente encerra os trabalhos no plenário Adriano Jorge na Câmara Municipal de Manaus. E nós encerramos mais uma transmissão pela Local TV. Continue com a nossa programação.